Fala, rapaziada da Flunáticos, mais uma vez Matheus aqui. Bom dia, né, para você que está me assistindo agora pela manhã no momento do vídeo que é postado. Matheus Moreira aqui, dando parabéns pro Vélez Sarsfield, campeão argentino ontem, né, nesse domingo aí, dia 15 de dezembro. Antes da gente ir pro vídeo já dar o resumão do que aconteceu no final de semana, se liga na vinheta. Inclusive, comenta aí o que vocês acharam da vinheta, se ficou legalzinha. Pô, fiz com todo amor e carinho, espero que vocês tenham gostado. E o primeiro nome pra gente falar, que deu o que falar ontem, né, pelo menos quando eu fiz a postagem na página, é o nome do Léo Chu. Léo Chu, que é atacante aí de 24 anos do Seattle Sounders. Enfim, não me peguem pela fala, pelo amor de Deus. Voltou a ser comentado o nome do atleta no Fluminense. Lembrando que o Fluminense tentou a contratação dele no meio do ano passado, né? No meio desse ano, perdão, ainda não estamos em 2025, no meio desse ano de 2024, como opção para o ataque. Porém, o Fluminense, apesar de ter retomado ali o contato, não ter aberto uma negociação de fato, o nome saiu, a informação agora pela manhã, de que o nome do Léo Chu foi vetado pelo Mano Menezes. Não é descartado no Fluminense ainda, no entanto, virou uma espécie de plano B para o ataque do Fluminense. Detalhe, o nome dele foi noticiado novamente vinculado ao Fluminense e o contrato dele acaba lá com o time dos Estados Unidos agora no final do ano, 31 de dezembro de 2024. Então ele viria sem custos para o Fluminense. Tá? E essa informação foi primeiro levantada aí pelo Vitor Lessa como interesse do Fluminense. Mas, no momento, com essa vetada do Mano Menezes, o Fluminense tem outras prioridades para o ataque. O que indica isso e o que indica essa notícia para mim, como ponto principal, na verdade, não é nem o fato do Léo Chu não vir para o Fluminense, ou vir, enfim, ou virar plano B, o que for. O principal fato para mim dessa notícia é que, Mano, se foi vetado, é porque muito possivelmente ele será o técnico de fato do Fluminense em 2025. Lembrando que o Fluminense ainda não noticiou isso de fato nas suas redes sociais, falando sobre a continuação dele para o ano que vem ou não. Mas, já que ele vetou Léo Chu, significa que ele está participando das negociações e que tem a ver, sim, com o Renato Kaiser, com o Igor Rabelo, que o Fluminense chegou a demonstrar interesse, né? Enfim, falando sobre centroavante, Tiquinho Soares, né? Fluminense denominou que centroavante seria uma prioridade para buscar para o ano que vem, até porque John Kennedy está em iminente saída para o Pachuca do México. Cauã Elias, por ser um atleta aí de recém-feitos 18 anos, possivelmente o clube já encara que é um rapaz, um menino aí que possa ser vendido, se não nessa janela, mas na janela do meio do ano, com possibilidade, né, a esperar aí a sua valorização. Mas outra parte da notícia que chegou agora pela manhã também, no dia 16, é que Tiquinho Soares é prioridade para o Botafogo. O Botafogo não pretende negociá-lo, até porque há uma chance de Igor Jesus, entre outros atletas que se destacaram nesse 2024, de saírem do clube, né? E o Tiquinho tem preferência de continuar, de jogar e preferencialmente no Botafogo. Preferência inicial de jogar, preferência também de jogar no Botafogo, de continuar no clube que ele está agora. Enfim, é um cara que se destacou no ano de 2023, teve uma queda de rendimento, enfrentou problemas com lesões, né? Agora nesse ano de 2024, já tem aí seus 33 anos, centroavante é uma posição difícil, né? De achar no mercado brasileiro atualmente, né? Poucos clubes aí têm centroavante de qualidade de fato. E goleadores. No ano atual, ele fez, deixa eu ver aqui que eu tinha puxado os números, ó. Tiquinho fez 53 jogos com 9 gols e 8 assistências. Então é um cara que, apesar, né, detalhe, desses 53 jogos, muitos dele não foi começar jogando, tá? Então tem uns números razoáveis, é um cara participativo, não só faz gol, como também participa ali, faz um bom pivô, distribui passe, mas enfrentou lesões nesse ano de 2024, que é algo que de fato preocupa para qualquer um que tiver interesse no atleta. Lembrando que não só o Fluminense demonstrou interesse, como o Santos também foi outra equipe para poder demonstrar interesse. Ainda no lado dos centroavantes, tem mais um nome que foi especulado no Fluminense, que é o nome do Verratti, né? Verratti do Vasco, que saiu a notícia aí na sexta passada que foi oferecido ao Fluminense pelo seu empresário, mas que ontem saiu a informação, né, segundo o próprio empresário, um canal esportivo aí do Vasco, que
esse oferecimento não aconteceu, né? Logo depois de sair a informação que o presidente do Fluminense teria vetado a chegada do atacante por ter uma boa relação com a diretoria do Vasco da Gama, que não tinha gostado desse movimento do empresário. Enfim, então é um cara que também foi descartado nesse primeiro momento, sim, tá? Agora vamos falar de nomes que não estão descartados e ainda de novidade. Um nome aí que foi ventilado também no Fluminense é o nome do volante Zé Rafael, de 31 anos, do Palmeiras, né? Fez aí um excelente 2020, 2021 pelo Palmeiras, sendo bicampeão da Libertadores. E segundo informações aí da ESPN, o Fluminense é um dos clubes brasileiros que entrou na briga pelo Zé Rafael, que certamente será uma pergunta feita na coletiva de logo mais às 11 horas, dada pelo Mário Bittencourt na Flu TV. E ainda de acordo com a ESPN, né, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Santos são outros clubes aí brasileiros que estão interessados no futebol do Zé Rafael. Uma coisa que entrou em pauta, que de fato me chateou e também deva ter chateado vocês, é que na notícia do Zé Rafael também foi informado que há uma possibilidade de troca de atletas. E 2 nomes foram citados. Martinelli, volante, e o nome de John Arias. Porém, a possibilidade disso acontecer, apesar de dado como possibilidade grande pela imprensa paulista, né, por lá, os meios que cobrem o Palmeiras falam que a possibilidade de troca, e citam o nome do John Arias como uma parada linda, né, óbvio, porque eles querem isso, como uma possibilidade grande. No entanto, não é uma possibilidade grande, não pelo aquilo que a gente que fala de Fluminense aqui sabe, né? Pelo menos foi o informado pelo Mário Bittencourt em todas as coletivas faladas sobre John Arias, de que não negocia com o futebol brasileiro e que o jogador tem um interesse, ainda tem o lado do jogador, que o interesse dele é de que se for sair do Fluminense é para sair para Europa. Então, aí não à toa surgiu nomes como Galatasaray, Girona, Zenit, entre outros clubes, enfim. Então, são esses dois lados, né? A mídia paulista está tentando forçar, obviamente, que é o John Arias jogando por lá, é um nome brasileiro, o melhor estrangeiro no brasileiro esse ano, e alguns anos, né, no somatório essa média com certeza foi o John Arias, junto ali com outros atletas, enfim. Então, mas aqui pelo nosso lado a gente sabe que o presidente do clube fala o avesso, né? Fala que John Arias não tem possibilidade de sair para clube brasileiro, que se for negociar é para a Europa, que é para onde o jogador pretende ir, né? E por último, mas não menos importante, pelo contrário, nome mais importante, nome interessante para a gente trazer para o Mundial, que é o nome do Richarlison, né? Ontem saiu a notícia aí nesse domingo, dia 15, de que o Fluminense fez o primeiro contato de fato com o Tottenham para tentar entender ali quais as possibilidades de fato de negociação. Já tinha feito o primeiro contato, o que tudo indicavam, né? Com o atleta diretamente para ver se isso acontecia. Então imagino que, como é uma negociação difícil, 2 coisas. Uma, que vai demorar, e 2, que se o Fluminense falou com o Tottenham é porque o Richarlison, se não deu um sinal verde, deu pelo menos um sinal meio verde ali, esverdeano para o Fluminense, né? Lembrando, mais uma vez, é uma contratação muito difícil, porque o Tottenham pagou muito caro, né? A negociação, outro fato da notícia é que a negociação é em libras esterlinas, que são a moeda mais cara do mundo hoje, né? Valendo 7 alguma coisa, enfim, de reais, né? 7 alguma coisa reais. Então é uma negociação muito difícil, mas o Fluminense estaria disposto, inclusive, de ser um empréstimo com opção de compra, que muito possivelmente não vai ser realizada, mas a intenção do Fluminense é trazer ele para cá para valorizar o atleta para o Tottenham, o que é bom para os dois lados, né? A gente vem como clube de vitrine, um cara que a gente não tem condições de comprar, mas jogaria aqui por um ano como vitrine para o clube inglês, que poderia, por que não, revendê-lo, quem sabe, se é a intenção do Tottenham, né, vender o atleta. Ele tem ainda contrato com o clube inglês até 2027, final de 2027 ou meio de 27, enfim. Ou seja, é um cara que ainda tem no mínimo aí mais 2 anos de contrato com o clube e que
fica pouco viável para o Fluminense a compra, mas há essa opção de compra no final do contrato de empréstimo com o atleta, mas a intenção do Fluminense é valorizá-lo, na verdade, aqui no Brasil. Né? E é um ponto forte, um ponto de vantagem para o Fluminense nesse caso, porque o mercado brasileiro, o Richarlison se destacaria, é um dos mercados que mais vende para a Europa, e ele com certeza ganharia uma valorização saindo bem por aqui, e ainda tem, lógico, a Sul-Americana e o Mundial de Clubes, especialmente ali em junho, que ele jogaria com clubes que ele joga na Inglaterra também, né? Richarlison, que tem 27 anos aí, é um nome que não dispensa comentários, né? Enfrentou lesões nesse ano de 2024, tá agora para voltou no início de dezembro, mas acabou se lesionando novamente, e deve voltar agora nessa segunda parte do mês de dezembro, a ver como ele vai voltar, a ver se ele possivelmente, se ele vai responder alguma pergunta com relação a essa possível vinda para o Fluminense, dessa repatriação aí. Enfim, mas é um nome muito interessante, então tá aí, o Fluminense fez o primeiro contato com o Tottenham para entender, e observação também do empréstimo é que seria um empréstimo, além da opção de compra, com salário remunerado. E o que significa isso? O Fluminense pagaria o salário do Richarlison, né? Não sei se em totalidade ou não, é um salário que com certeza é muito alto, a gente não sabe os números ainda, mas com certeza é um valor muito alto, mas que o Fluminense estaria disposto a fazer esse esforço pelo nome dele. No Fluminense eu acho que valeria sim o nome, seria um cara que venderia muita camisa, que encheria estádio por si só, enfim, e fora a soma ainda desportiva que ele traria para o clube de maneira geral. Bom, essas foram as notícias aí desse final de semana, né? Meio de sábado, domingo, com um pouco dessa manhã de segunda-feira. Falamos aí sobre o Léo Chu não empolgar o Mano Menezes, o Verratti está de certa forma descartado, Tiquinho Soares também, uma negociação difícil, o atleta prefere ficar no Botafogo jogando, até porque tem contrato ainda de mais 2 anos, pelo menos, para poder confirmar. Zé Rafael nessa possível troca aí que a imprensa paulista tenta trazer, e o nome do Richarlison, que o Fluminense fez de fato o primeiro contrato com o Tottenham. Deixa nos comentários aí o que você acha, e outra coisa, de graça, ajuda muito aqui o canal. Como você pode ver, ele está com um pouco mais de 300 inscritos ainda, enfim, mas está aí, estou aí produzindo conteúdo todos os dias possíveis. Like e se inscreve. Valeu, dá essa moral, e espero que vocês tenham gostado. Inclusive, dá a nota aí pra vinheta também.